Gente, hoje nós vamos lá no Deixe-me Partir. Nós vamos lá no título. O Cris e os outros o pessoal que comprou o livro aí, tá lá no título: Meu ente querido partiu pelo suicídio, e agora? Né, o meu tá na página 85 aqui, mas vai pelo subtítulo, porque de repente, né, tá nesse capítulo aí. Então, esse capítulo começa com uma frase do Emmanuel dizendo, né, a felicidade não entra em portas fechadas, né? Então, assim, nós já até conversamos um pouco sobre isso, sobre a questão das energias que a gente carrega, né? Porque às vezes a gente espera determinadas coisas e aí, o que acontece? Nós mesmos é que estamos bloqueando para certas coisas acontecerem, né? Então, às vezes a gente tem que ter esse olhar para a gente, né? Para a gente poder ver aí se não é a gente mesmo que está bloqueando a passagem, né? Eu cito para vocês aqui o caso da Andréa Galerte, né? Aquela conversa que eu tive com ela aqui ao vivo a respeito da questão dela falar, mas eu queria desdobrar ou sonhar com meu irmão, seja lá que for, da forma que eu me desdobro e estou com o outro, né? Mas isso não acontece porque ela mesma cria esse bloqueio, né? Eu até falei para ela que, mas você joga um caminhão de terra na estrada, como é que você quer que as coisas aconteçam, né? Não tem jeito. Então, é mais ou menos, né, nessa seara aí que ele vem dizer para nós. E aí esse assunto também não é um assunto novo para a gente, né, mas que nós vamos ter um olhar aqui novamente, né, esse assunto tão importante, né, quanto o suicídio, e eu vou ler alguns pedacinhos porque vai ser necessário a leitura, né. Então olha lá. Ela começa dizendo, dando dados aqui da Organização Mundial da Saúde, dizendo que 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo. Um número maior que o total de vítimas de guerras e homicídio. E esse relatório da Organização Mundial da Saúde é de 2012. Né, ela fala lá embaixo na nota de página, dizendo, né, conforme relatório da OMS em 2012, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, né? Então, assim, talvez não seja tão divulgado, né, quanto necessitaria. Talvez para não estimular outros, né, que já está aí com uma consciência mais debilitada, né? Mas que a gente também não pode fechar os olhos para o que acontece, né, diariamente, né? E ela vem falando num parágrafo aqui que nós estamos no momento de transição e que a gente já sabe disso pelos espíritos benfeitores que vêm e nos contam, né? E que nós estamos aí passando, essa época que nós estamos passando, são épocas de provas e expiações amargas, severas, difíceis, de difícil enfrentamento, né? E ela fala que nem sempre se consegue, nem sempre todo mundo consegue sobreviver, né, ou viver aí, conviver com o sofrimento, seja ele físico ou seja ele emocional, né? E aí a gente vai cair lá naquilo de novo que a gente sempre fala aqui. Quando você vê, né, que você está passando por uma situação na vida, que você não estiver dando conta de sair sozinho, onde todas as suas lutas internas não estão sendo suficientes, a gente busca então ajuda médica e psicológica, né? Porque são eles que são competentes para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Então eu não digo que eu tenho que correr para o psicólogo diante de qualquer problema. A gente precisa também saber lidar com os nossos problemas, com as coisas que nos acontecem. Mas pode ser que em um determinado momento aquilo vai sair do nosso controle e a gente então vai precisar de uma ajuda médica e de uma ajuda psicológica que não pode ser descartada em hipótese nenhuma, porque nós temos que lembrar que nós estamos na carne.
Então, a gente precisa também cuidar do nosso corpo físico, né? A gente não pode descuidar dessa parte. E ela fala que as pessoas sentem que o fardo fica muito pesado e as pessoas optam, então, equivocadamente pelo suicídio, né? Eles desistem, então, de continuar. E ela vai mais para frente dizendo que aquele que vê seu ente querido partir pelo suicídio sente uma dor incomensurável, principalmente porque fica sem entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu, né? Então, assim, essa questão da pessoa desistir, ter a desistência da vida, né, implica num sofrimento espiritual para quem parte e também num sofrimento, numa angústia para quem fica, porque fica procurando respostas. O que aconteceu? Será que eu poderia ajudar? Né? Será que eu poderia ter feito alguma coisa que levasse ao impedimento? Então, o que nós precisamos entender primeiramente, né? Nós que ficamos, parentes que ficam, a gente precisa entender que a gente não controla o outro, né? E por mais que a gente pudesse fazer alguma coisa, ainda assim a gente talvez não conseguiria impedir esse ato, porque a gente não consegue vigiar uma pessoa 24 horas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de não nos culpar mediante o ato do outro, né? Então, assim, se a gente não tem culpa diretamente, né? Porque tem aqueles que instigam e aqueles que instigam ou aqueles que colaboram de alguma forma, eles também vão ser responsáveis pelo seu ato, né? Cada ato uma consequência, né? Mas se você fica sem entender o que aconteceu, você não pode se culpar. No lugar dessa culpa, você precisa se colocar em oração, né? Isso é que é importante. E ela vem falando lá, muitas são as causas, né? Que é o desespero, o indivíduo que se acha incapaz de arcar com compromissos da vida, a visão materialista, né? Não crê em nada e aí acha que diante de determinado problema, eu vou acabar aqui com a minha vida e aí tá tudo certo, porque lá não vai existir mais nada. E aí é que se engana, né? E condições patológicas como depressão, dependência química, né? Que a gente precisa considerar essas doenças que precisavam ter sido tratadas, né? Influência espiritual na questão da obsessão e tendências reincidentes, né? Ou seja, a pessoa que já foi suicida em outra vida, né? Ela tende lá no momento que ela... se um indivíduo comete suicídio numa outra reencarnação com 22 anos, quando ele reencarnar e atingir os 22 anos, né? Ele é muito propício a cometer novamente. Não que todos vão fazer, né? Estão propícios a cometer. Diferente, não é falar assim, toda pessoa que desistiu da vida sempre vai desistir de outras vidas. Não. Tem, né, uma tendência a acontecer, mas não é com todo mundo que acontece, tá? Que acontece. E aí ela vem falando mais para baixo o seguinte, que o ato não elimina a vida, né? Mas acaba acarretando dores e normalmente o remete a provas superiores àquelas das quais tentava fugir. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Olha, você desiste dessas provas que aqui hoje estão difíceis, né? Mas quando você desencarna primeiro, você vai perceber que a vida continua. Seus problemas se potencializaram, porque você vai se ver num local aí adverso daquele que você gostaria de se encontrar, né? Ou seja, você queria ficar livre de toda aquela perturbação, de todos aqueles problemas que você estava, né, passando no momento, e se vê de uma forma diferente. Então, quando você também reencarnar, você também vai ser posto a provas ainda mais difíceis, ainda mais potencializadas do que aquela que um dia você se sucumbiu. Por quê? Porque junto com
aquela prova, né, aquela missão que não foi cumprida, vem também o dever de reparação. Então é potencializado, né? Então esse olhar que ela está tendo. Mais para frente, ela vem dizendo que muitas vezes, né, lá no caso da obsessão, muitas vezes os encarnados são inspirados por espíritos perversos, né? Ou seja, são obsediados ali para que sucumbam, para que tirem a própria vida. Quem são esses espíritos? Muitas das vezes, nossos inimigos espirituais, né? Nós temos inimigos encarnados e desencarnados. Lembra lá do Divaldo, né, que tinha aquela inimizade lá com aquele espírito de longa data, né? Então, qual que era o objetivo dele a todo instante? Que ele instigava. Da mesma forma que o Divaldo, em outra encarnação, também o instigou a desistir. Ele também instigava ele a todo momento, né? Então, é isso que ela fala aqui. Só que ela deixa claro aqui o seguinte, que as consequências desse ato, quando é no caso da obsessão, as consequências são divididas. Ou seja, eu tive a culpa por instigar e o outro também teve a culpa por desistir. Então, a gente não pode tirar totalmente a culpa do outro. Por quê? Porque o outro, em um determinado momento, se tornou invigilante. O outro, em determinado momento, deixou-se a porta aberta, né? Então, cada um vai responder na sua proporção, né? Então, ela fala lá mais para frente que cada caso, né? Ela fala que cada caso é um caso. A gente não pode dizer, né? Fulano vai ser dessa forma, não. Cada caso é estudado, né? Diante aí das leis de ação e reação. Então, vamos mais para frente. Ela fala também na questão da misericórdia divina, né? Que ela fala que Deus, ele é misericordioso e ele vai nos ofertar novas oportunidades de recomeço e de reparação dos atos impensados, né? Esse deve ser o nosso pensamento a fim de ajudá-lo e termos consolação. Então, ou seja, né? Qual que é a melhor maneira, né, de se ajudar uma pessoa que desistiu da vida, né? A melhor maneira de ajudar é orando por ele, né? Assim como a gente faz pelos nossos outros entes queridos que tiveram aí o desencarne, de uma certa forma, que a gente fala, desencarne natural, foi chegada a hora, né? Então, mas aí, com a pessoa que desiste, a gente tem que potencializar essas orações, né? Por quê? Porque ele precisa ter o entendimento de tudo que aconteceu. Então, ela fala mais para frente que não se deve buscar esse caminho, pois as consequências serão desastrosas, né? E adiando em muito o reencontro com o ente querido. Então, se uma pessoa às vezes, né, tem duas situações: aquele que desiste porque diante das circunstâncias da vida, e aqueles que um ente desencarna e aí de imediato, eu vou desistir da minha vida para que eu possa estar com ele. Adia muito, né, o reencontro. Por quê? Porque são vibrações diferentes, são lugares diferentes. Mas e aquele que desistiu, aí eu vou e desisto também, nós vamos nos encontrar no mesmo lugar? Também não, nem sempre, né? Primeiro que se for para o vale é um lugar muito extenso, dificilmente será encontrado. E pode ser que você vá para outra camada que não aquela, né? Não é porque existe o Vale do Suicida que vai direto para ali. Pode estar perfeitamente em outra camada. Por quê? Porque cada um vai ser avaliado de uma forma, né? Então se adia muito o reencontro. E aí ela cita que lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 5, né, tem o relato de uma mãe que também desiste da vida após o desencarne do filho, né? A intenção dela era acompanhá-lo, mas não aconteceu como ela esperava. A gente vai dar uma passada por lá.
tá? E ela fala da oração sincera, né? Que nessa hora de aflição que a gente passa, a gente tem que nos manter firmes e com oração sincera. E que oração sincera é essa? É a oração em forma de conversa. É aquela oração que você faz com Deus, que você faz com o seu ente, lá do fundo do seu coração. Você externa, você coloca para fora tudo aquilo, todo o seu sentimento, né? Tudo aquilo que você deseja ao seu ente e principalmente os que desistem precisam do perdão, né, de todos, porque além dele carregar com ele a culpa, né, do próprio ato dele, por encerrar uma missão dele, bem antes do esperado, ele também deixa acarretado nos demais a dor, o sofrimento, muitos a revolta, né? Então por isso que a gente precisa perdoar, né? A gente é como Jesus falava, né? Jesus, quando andou pela terra, falava que ele condenava o ato, ele condena o pecado, né? Mas ele não condena o indivíduo, né? O indivíduo a gente perdoa, o ato a gente condena, né? E Deus, ele é misericordioso, ele sempre vai nos dar a oportunidade de sair da onde, né, de períodos ou de zonas nebulosas, vai dar a oportunidade de reparação, né? Então, o que a gente também não pode fechar os olhos é para essa questão. Há esperança para nossos irmãos suicidas. O caminho de volta é trabalhoso, mas o amor de Deus sempre nos oferece condições de evolução e a reencarnação, mesmo sacrificial, será a porta da regeneração. Então, o que ela fala, né, na questão da reencarnação sacrificial, né? Porque quando voltar, vai precisar reparar. Se não reparar nessa, vai precisar reparar em algum momento da trajetória, né, diante da caminhada aí, rumo à classe dos espíritos puros, isso precisará ser reparado, né? E aí vem com esses problemas, então, os problemas, então, um pouco mais potencializados, mas que ela fala que é a porta, né, da regeneração, ou seja, é a única saída para poder, né, se refazer diante de uma conduta que foi equivocada lá atrás, né? Então ela fala, orientam-nos os espíritos amigos que todos os suicidas, sem exceção, lamentam o erro praticado e são concordes na informação de que só a prece alivia o sofrimento. Portanto, familiares e amigos do suicida de ontem ou de hoje não se exasperem. Ao contrário, mantenham viva a esperança de que é possível a remissão das faltas e que o Pai de misericórdia propiciará os meios de fazer com que o próprio autor do ato externo se reconheça como espírito eterno e indestrutível que somos todos nós. E que a fé e a esperança serão os mais seguros preventivos contra as ideias autodestrutivas. Lembremos sempre que Deus é bondade infinita e, portanto, não permita que suas criaturas sofram indefinidamente e que esse sofrimento poderá ser abreviado graças às orações sinceras e cheias de amor de todos os que buscam a felicidade, né? E ela vem mais para frente falando sobre os lembretes, né, que a gente tem que ter todas as vezes que a gente pensar em desistir. E ela os enumera da seguinte forma. Número 1, a gente precisa entender e não esquecer que a vida não se acaba com a morte. A morte não significa o fim da vida, mas somente uma passagem para outra vida, a espiritual, onde é a nossa origem. Os problemas não se acabam com a morte, eles são provas ou expiações que nos possibilitam a evolução espiritual quando os enfrentamos com coragem e serenidade. Quem acredita estar escapando dos problemas pela porta do suicídio está somente adiando a sua solução. Número 3, o sofrimento não se acaba com a morte. O suicídio só faz aumentar o sofrimento.
Os espíritos de suicida que puderam se comunicar conosco descrevem as dores terríveis que tiveram de sofrer ao adentrar o mundo espiritual devido ao rompimento abrupto dos liames entre o espírito e o corpo. Para alguns suicidas, o desligamento é tão difícil que eles chegam a sentir seu corpo se decompondo. Além disso, há o remorso por ter transgredido gravemente a lei de Deus, perante a qual suicidar-se equivale a cometer um assassinato. A morte, número 4, a morte não apaga nossas faltas. A responsabilidade pelas faltas cometidas é inevitável e intransferível. Elas permanecem em nossa consciência até que a reparemos. E o Espiritismo propicia esperança e consolação quando oferece a certeza da continuidade infinita da vida, que é tanto mais feliz quanto melhor suportarmos as provas do presente, né? Ou seja, a gente continua de onde nós paramos. Não é porque eu estou com um problema hoje aqui que eu vou me sucumbir ou desistir ou querer ir embora, porque a hora que eu for embora, que eu acordar do outro lado, que eu ver que eu estou vivo, que eu permaneço vivo, os problemas continuarão comigo, agora um pouco mais potencializado, porque eu já não tenho mais controle, né, do outro lado da minha vida material, né? E ela termina esse capítulo com a frase de um autor desconhecido, dizendo: se os mortos pudessem ler os epitáfios que seus herdeiros lhes consagram, achariam que entraram no cemitério errado, né? Então, até uma ironia quando ele fala isso, e é verdade, né? Porque é o que eu conversei com a Cris essa semana, no sentido de as pessoas precisarem viver o hoje, para que depois, né, que a pessoa desencarna, depois que vai embora, não vira aí, na grande maioria das vezes, os remorsos, né? Então fica, eu vivi da melhor maneira que eu pude, com o entendimento que eu tinha naquela época, da melhor forma, né? A minha convivência foi com aquela pessoa. Porque senão, né, as pessoas tendem a achar que desencarnou, virou santo, né? Então endeusa, virou fulano, virou não sei quem, né? E na realidade não, nós continuamos o mesmo de onde nós partimos. E que, independente da desistência, nós precisamos também entender e acreditar na misericórdia divina. O umbral, qualquer zona umbralina, ela também é transitória, assim como nós aqui na Terra. Então, todos nós, né, que estamos aqui, vamos embora, assim como aqueles também que estão em zona umbralina ali, aquele estado ali, ele é temporário. De quanto tempo? A gente não pode mensurar. Cada um com o seu tempo, dentro daquilo que vai tendo entendimento, dentro daquilo que vai recebendo e dentro daquilo que, né, que vai então compreendendo para poder sair daquele estado, porque precisa atingir o seu estado de consciência para que ele possa dali sair, né? Uns permanecem por muito tempo, permanecem, infelizmente, mas outros também por muito pouco tempo, né? E a misericórdia está ali para todos, o período é transitório, mas isso não quer dizer que porque teve a misericórdia divina, foi amparado, foi levado, está estudando, está tendo entendimento, é necessário sim reparar, assim como nós também vamos precisar reparar as nossas falhas, os nossos erros. Cada ato, uma consequência. Se é um ato bom, vem para mim uma consequência boa. Se é um ato ruim, eu preciso então reparar e consertar o nosso mal feito, né? Então, como ela citou lá o capítulo 5, vamos dar uma olhada lá, né? Lá no capítulo 5, parte 2 do livro O Céu e o Inferno, né? Então, é um relato de uma mãe. A segunda parte, esse livro é dividido em duas partes, para quem nunca leu, né? A primeira parte vem mais doutrinária e a segunda mais com histórias aí, com relatos de reuniões mediúnicas, tá? E aí ele vem com um relato, que a gente vai ver o relato que ela citou lá no Deixe-me Partir. O título é Uma Mãe e Seu Filho. Né? Então ela vem com uma historinha dizendo que lá em 1865, né, tinha um filho. Então vamos lá, deixa eu ler para vocês entenderem. Eu sei que é maçante, mas é uma história que vocês vão gostar.
No mês de março de 1865, o senhor C, negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem, sentindo-se no momento de expirar, chamou-se sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta disse-lhe, vertendo lágrimas abundantes: Vai, meu filho, precede-se, não tardarei em seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu escondendo a cabeça entre as mãos. Ou seja, né? Esse senhor C, fala C só para não citar o nome, tinha um filho doente em casa, né? Quando ele se viu que estava nos últimos momentos, ele chama a mãe, ainda tem tempo de abraçar a mãe, e a mãe fala: pode ir, meu filho, que eu estou indo logo em seguida. Ou seja, ela não suportou, né, essa dura prova, que a gente sabe que é uma prova difícil, é uma prova árdua, né? A devolução de um filho não é coisa fácil, não é brincadeira, a gente sabe disso, né? Mas ela não suportou aquilo. Então o filho desencarna. Mas ele desencarnou por quê? Porque ele estava enfermo. E a mãe desencarna por desistência porque queria acompanhar o filho, né? Então veja lá. E aí, as pessoas que se achavam presentes a esta cena pungente consideraram as palavras da senhora Si como simples explosão de dor que o tempo e a razão deveriam apaziguar. Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada em toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que do filho. E aí, dias depois, em reunião mediúnica, né, tem-se então a evocação desse espírito. E eles perguntam para ela, tens conhecimento da morte de sua mãe, que se suicidou sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? E ele responde que sim. E ele fala o seguinte: eu tenho ciência sim. Só que ele fala assim: e sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Ou seja, se não fosse o fato da mãe ter se sucumbido diante da vida, hoje ele poderia estar bem melhor, né? Não que ele não estivesse amparado, ele estava amparado, mas lembrem-se, a gente continua de onde a gente para. A gente é um fio, a nossa mente, né? É um fio condutor, onde um se conecta ao outro, né? Então ele teve plena ciência disso e ele ficou pesaroso pelo que aconteceu com a mãe e a situação que a mãe se encontrava, né? Então ele fala que ele sabe e que se ela não tivesse feito isso, se ela tivesse ainda assim, apesar da dor, se ela tivesse suportado, ele estaria muito mais feliz, mas pelo ato dela hoje, ele se encontra amparado, mas infeliz, né? E aí, mais para frente, né, eles falam que passa-se um tempo, também tem-se a presença do espírito da mãe, que ela falava a todo momento que queria ver o filho, que eles tinham que devolver para ela, porque o amor dela era maternal, e aquela questão, né, questão toda que ela fala de mãe, que foi ela que criou, que foi ela que amamentou, que aonde que estava o filho dela, que ela estava... Cadê? Ela chama, né, o pessoal da zona onde ela se encontra, ela chama ele de os cruéis, né? Então, ela se vê, relata aqui a questão de sofrimento, e eles falam, né, pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomastes um triste meio para estar reunido ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus e deveríeis pensar que ele pune toda a infração às suas leis. A privacidade da visão de vosso filho é a vossa punição, né? E a mãe, a todo momento, não acreditava, né? Mas eles conversando com ela, no final das contas, o que acontece? Eles estavam em lugares completamente diferentes, né? E ela, ao final, né, depois de toda a orientação, ela fala: meu Deus, perdoai-me por haver duvidado de vossa justiça e de vossa bondade. Se me punistes, reconheço que mereci. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa vontade, né? Então, a questão, gente, que a gente precisa entender e que às vezes fica assim
passando às vezes uma imagem de Deus também como o punidor, né? Que na forma não é. Deus e Jesus, ele é misericórdia. E nós precisamos entender o seguinte, que os únicos responsáveis pelas nossas consequências somos nós, pelos atos que nós cometemos lá atrás, né? Então, muita coisa que a gente passa, a gente sabe que tem situações que a gente passa na vida de dificuldade, que é para aprendizado, não é que a gente é devedor, é para aprendizado, né? Mas a gente sabe que outras situações também a gente passa porque a gente está reparando e não só aprendendo, mas sobretudo reparando algo, né? Então, que quando vocês verem aí falando dessa questão, né, de que Deus é justo com as leis divinas, né? A lei divina nada mais é do que a lei do retorno, a lei de ação e reação, a lei de tudo que se planta colhe. Em algum momento essa semente jogada ela vai florescer. Então, se é flor, você colhe flor, se é espinho, você vai colher o espinho. Cada um fica aí exatamente com aquilo que foi plantado, com aquilo que foi jogado, né? Então, Deus, nós temos que ter a imagem dele, tanto de Deus como de Jesus, que eles são seres misericordiosos, né? E que apesar de existir essas leis divinas, quem são responsáveis pelos nossos atos e das consequências somos nós mesmos. São caminhos tortuosos que nós mesmos trilhamos e galgamos aí para o nosso caminho, que nós precisamos de reparação para poder, então, continuar seguindo o nosso caminho da caminhada, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu deixei para poder a gente falar só sobre essa questão, né, da desistência, porque é importante, né, a gente enfatizar. E semana que vem a gente vai seguindo com mais capítulos aí. Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa?